Agradecer a todo mundo que compareceu, deve ter gente que ainda está chegando, São Paulo chuvoso, a gente sabe como é. Bom, eu acho que a razão da gente estar hoje aqui, todo mundo entende qual é, a gente está vivendo um momento bem atípico, bem intenso, né, na história do país. A gente quis falar com o G porque é um cara que, além da gente admirar demais como quadrinista e pela postura que ele tem politicamente, é um cara que tem uma vivência já desde... Ele estava já trabalhando com humor gráfico e quadrinhos na época da ditadura e se manteve fiel não só a ter sempre uma criatividade muito grande, uma ousadia gráfica muito grande no trabalho, mas também teve sempre uma visão política muito firme, muito incisiva. Enfim, a gente achou que seria interessante chamá-lo para trocar essa experiência, para ouvir como é que foi de alguém que trabalhou, que estava na linha de frente ali no humor gráfico, bem na época da repressão, da ditadura. Eu espero do fundo do coração que das experiências que a gente vai ouvir hoje sejam só lições de um passado cada vez mais distante, não uma premonição do que a gente está para ver. Mas, enfim, de qualquer forma é importante a gente conhecer o nosso passado, saber o que já rolou e tal. Em grande parte, a falta de conhecimento, a ignorância sobre o que aconteceu e talvez a forma meio mal acabada como a nossa ditadura chegou ao fim, e em grande parte responsável também pela situação que a gente está vivendo agora. Então, conhecimento é poder, tal, tudo que a gente puder aprender e armazenar de informação nesse momento pode ser muito útil para a gente. Então, G. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o pessoal da UGRA, né? Esse verdadeiro movimento aqui que extrapola, né, o fato de ser um point, né, comercial, assim, e que eu tenho bastante carinho. Só me sinto às vezes meio mal de vir aqui porque eu vejo um monte de coisa sendo produzida e eu não conseguindo produzir nada. E estou tentando, mas vamos ver se dá. É difícil. Esse país é um país que só nos distrai, nos tira dos nossos eixos, né? Nos obriga a fazer coisas que a gente pensava que não ia nem precisar fazer mais, né? Então, eu agradeço a UGRA e agradeço muito vocês estarem aqui. Eu sei que eu ter vindo aqui hoje é para um bate-papo, né, para a gente conversar, né? E de modo que eu me sinto bem feliz assim, de tê-los aqui. Especialmente porque a gente está nas vésperas, né, de um momento crucial da história do Brasil, né? Esse é um momento terrivelmente grave, assim, que a gente está prestes, né, a vivenciar, e eu espero com todo o coração que a gente consiga superar. Eu estou aberto para a gente conversar e vocês perguntarem e tudo mais, mas acho que tem algumas coisas que tem uma sequência com relação a esse eixo de pensamento que eu estava tendo agora, eu estava desenvolvendo agora, e uma das coisas que eu acho que eu tenho que dizer para vocês é que eu não tinha a menor intenção, não tinha a menor vontade de estar fazendo charge.
hoje em dia. Eu tenho meus projetos de quadrinho, alguns desses projetos são meio ambiciosos e talvez muito tolos da minha parte, assim, em tentar fazer e tudo mais, que exigem um tempo terrível e sempre é aquela preocupação na nossa realidade de misturar, né, a possibilidade de realizar alguma coisa com a questão da sobrevivência e tudo mais, né? Então, eu acho que eu deveria estar me dedicando àquilo, mas pela segunda vez na vida eu acho que eu não tive outra opção a não ser a voltar a fazer charge de novo, né? A primeira vez foi durante a ditadura. Eu comecei por volta de 76, 77 a fazer charge política na Folha, de São Paulo. E eu acho que a charge política naquele momento ela tinha uma força e uma expressividade muito grande. Eu não consigo medir direito hoje em dia o quanto ainda resta desse tipo de influência que a charge pode ter. Mas naquela época, como não existia tecnologia que se parecesse a nada com o que tem hoje, fica difícil de fazer a comparação. Mas na época, a charge foi um dos meios assim, mais importantes na luta contra a ditadura, principalmente a partir de 76, por aí. E eu tive a oportunidade de, na verdade não foi nem oportunidade, foi uma atitude assim meio guerrilheira mesmo minha, de repente ser inserido na Folha de São Paulo para fazer charge. Eu não sabia fazer charge. E eu tive que aprender no dia a dia e sofrer muito, porque você sabe muito bem que você não está fazendo coisa boa ainda. E aquilo está sendo visto por centenas, né, milhares de pessoas, né? Então, isso era um motivo assim, de sofrimento mesmo, naquele primeiro momento e tal, né? Até que eu acho que questão de 1 ano e pouco, eu acho que eu comecei a pegar o jeito e a coisa começou a andar, né? A charge que eu fazia, ela estava situada num meio de comunicação que tinha uma influência muito grande. Então, eu acho que só comparável a ela existia naquela época o Pasquim. O Pasquim reunia um monte de cartunistas, um monte de desenhistas, e eu mesmo colaborava com o Pasquim sempre que alguma charge minha era censurada na Folha. Uma vez censurada lá, a minha saída costumava ser o Pasquim. A gente fez outros jornais que foram super importantes, são os jornais alternativos, que foram super importantes, inclusive para o lado do quadrinho, que no caso eu não posso me perder muito e falar sobre isso, porque de repente eu perco o eixo aqui, né, da coisa. Mas estar na Folha de São Paulo era uma coisa que me permitia ter uma visualização que era privilegiada realmente. Quando a gente começou a fazer charge política na Folha durante a ditadura, a gente não tinha a menor liberdade. Absolutamente tudo o que você fazia era censurado. Era outro motivo também de sofrimento também. Quer dizer, você ter uma ideia legal, uma ideia bacana, o jornal inteiro comentando aquilo e você não podendo colocar aquela charge. E a desculpa que era dada era que a charge tinha leitura 100%, ou seja, todo mundo via. Então, por isso, eu não podia. Ao passo que o texto, alguns liam, alguns não liam, etc.
a gente podia falar no começo de coisas absolutamente efêmeras, absolutamente sem grande importância, assim, buraco de rua, preço de ônibus, coisas desse tipo. A gente não era capaz de falar nem de vereador, a gente podia falar. Como que a gente conseguiu ir além? Briga, luta diária na redação. Nos primeiros momentos era com o editor principal do jornal mesmo, em outros momentos ficava com um dos editores importantes que ficavam no lugar do editor mesmo, né? E com isso eu fui capaz de trabalhar com um grande jornalista que foi o Cláudio Abramo, que foi um dos responsáveis por essa mudança que a Folha teve naquela época e pela implantação desse jornal como um jornal importante em São Paulo e no Brasil, porque a Folha, antes da minha geração, era um jornalzinho assim, sem a menor relevância. Os dois jornais importantes eram o Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde, que também era do Estado de São Paulo. Esses eram os dois jornais que tinham relevância, que eram importantes, que eram os jornais que as pessoas viam. A Folha era um jornal assim meio tipo policialesco, coisa assim secundária. E o Cláudio Abramo foi o responsável por trazer para o jornal uma série de pessoas que vinham da onde eu estava vindo, ou seja, da imprensa alternativa. Então, tinha gente que vinha do Pasquim, tinha gente que vinha do Movimento, do Versus, do Opinião, de outros jornais assim, jornais com os quais eu colaborava também. Folha era toda de esquerda, numa situação de dificuldade e de censura, né? Mas, ao publicar material desse viés político, a Folha começou a se destacar e começou a se transformar num grande jornal, a ponto de chegar no momento que ele era mais importante que o Estado de São Paulo. Isso, com o Otavinho Frias, que depois que entrou e acabou de morrer há pouco tempo atrás, foi absolutamente apagado da memória do jornal. É como se a Folha fosse o que o Otavinho pegou em 1984. Então, esse pessoal que tinha um outro tipo de postura e um outro tipo de capacidade de luta, ele começou a regimentar as pessoas. Então, à medida em que eu estava lutando para que a Charge conseguisse falar um pouco mais, dizer um pouco mais, etc., aquilo era refletido na sociedade. E as pessoas começavam a ter uma atitude cada vez mais progressista, cada vez capazes de aceitar outro pensamento, enxergar a realidade de uma forma diferente. E, com isso, era possível você obter forças para dar o passo seguinte. Então, a minha estada na Folha de São Paulo, de 76 por aí a 84, que foi o ano que acabou a ditadura, foi todo um processo nesse sentido. E não houve um momento em que não houve a necessidade de brigar, de brigar, de brigar, de brigar. Então, quando a situação da ditadura começa a ficar cada vez pior, o modelo econômico adotado pela ditadura começa a se mostrar um absurdo, porque o que
aconteceu na ditadura, que eles chamaram de milagre econômico? O que foi isso? Foi um empréstimo gigantesco que eles fizeram nos anos 70, um pouquinho antes, talvez, 69 e 70. De 64 a 69, a ditadura não conseguiu quase nada de conquista econômica, de nada. A partir daí, eles têm eles fazem esse empréstimo, e esse empréstimo ele foi dado a vários países de uma forma estratégica. Existe um vídeo, que infelizmente eu não tenho o endereço desse vídeo agora, de um desses caras, desses economistas, etc., que levaram para o mundo, para países como o Brasil, esse conto do vigário de que eles poderiam fazer esse empréstimo a uma porcentagem mínima de juros, etc. Mas o que acontece é que em 3 anos, que são os 3 anos que eles consideraram um milagre econômico, de 70 a 73, né, a coisa desanda. Em 1973 começa o quê? A crise de petróleo. E a partir daí, a economia da ditadura começa a descer a ladeira, descer. Quando nós chegamos em 79, por aí, a inflação já era um absurdo e todas as opções que existiam para as empresas e tudo mais tinham sido reduzidas significantemente. Até que, quando você chega nos últimos anos da ditadura, o pessoal da Fiesp, em São Paulo, pessoal de industriais, etc., iam em caravana para Brasília para pedir para o Delfim Neto, que era o ministro da Economia, etc., para que ele não seguisse as regras do FMI, que exigiam esse arroxo, que exigiam essa crise como um dos remédios para a questão da crise ali que estava acontecendo. Eles argumentavam que o que estava acontecendo é que todo o esforço dessas indústrias brasileiras de modernização, etc., estavam indo para o brejo. Eles não iam conseguir manter isso. Mas isso foi absolutamente negado e eles mantiveram a crise econômica até 84, até o final. Então, empresas estatais que produziam navios, produziam trens, produziam vagões, produziam maquinaria pesada, etc., tudo isso foi fechado. E a gente teve que começar a importar essas coisas. E na empresa privada começa a ver as falências, foi a primeira onda de destruição, de abalo sísmico da indústria brasileira, né? Bom, os militares entregam o país com uma inflação de 270 e não sei quantos %. Era um inferno. Você tinha que ir para o banco todo dia. O que você ganhava de manhã, quando chegava de noite, já não valia mais aquilo que estava lá. Eram filas quilométricas no banco, você era tratado que nem gado, etc. Bom, infelizmente, a indústria brasileira acabou de ser totalmente esfacelada no governo do Fernando Henrique Cardoso, por volta dos anos 2000, mais ou menos, quando ele faz 2 coisas que são aquela irresponsabilidade de colocar um real valendo $1, que afetou a economia de uma forma brutal, e a segunda, aquela abertura econômica absurda que eles fizeram, sem a menor preparação, sem dar a menor condição para as empresas brasileiras. O que aconteceu? Aconteceu que
Mais de 1.200 empresas brasileiras de renome, de marca no mercado. Atma, Troll, Kibon, Lacta, Metal Leve, Gradiente, Evadim, todas as áreas que eram um ápice do desenvolvimento industrial brasileiro, que vinha desde os anos 20, 30, sendo elaborado, trabalhado, e elas desaparecem, gente. Ou elas são fechadas, ou elas são vendidas para multinacional. Eu tenho em casa aparelho da Gradiente, da Evadim, que funciona há 50 anos, funciona perfeitamente, brasileiro, gente. Quem que a Fiesp representa hoje, gente? Quem que ela representa? Quais são as indústrias brasileiras que têm o nome dessas indústrias que eu acabei de citar? Quem se lembra delas? Eles destruíram a nossa indústria. Ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Então, o que esse livro mostra aqui é isso que ninguém fala. Porque, além da questão bárbara da ditadura, daquela coisa bárbara que foi a ditadura, do dia a dia bárbaro que nós tínhamos que levar, com medo, o tempo inteiro, nós somos assim, foi a didática do medo, do conformismo e do atraso. É isso que o autoritarismo traz. A incapacidade de pensar, a incapacidade de dialogar, de trocar ideia. É isso que é a ditadura. É isso que esse ser inominável que está aí quer nos trazer de novo. Ele fala que a Amazônia não é nossa. Ele fala, a Amazônia não é nossa. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ninguém pensa nisso, gente. O que é a Petrobras? A Petrobras é a nossa NASA, gente. A Petrobras, a quantidade de pesquisa que se espalha em um número de áreas enorme, que é invejada, que ninguém tem a tecnologia. As pessoas entregam, não falam nada. Eles entregam o que a gente achou e ninguém fala nada. Então, o que está acontecendo agora tem a ver com a segunda parte do que eu queria falar sobre a charge. A charge, ela é um modo de expressão que surgiu no jornalismo. Ela surge dentro da imprensa. Ela é uma forma de ataque, como diz o próprio nome, charge, certo? Ela é uma forma de pensar, é uma forma de raciocinar, é uma forma de se toca, cara. O que aconteceu nos últimos 16 anos com a charge? Quando eu estava saindo da Folha, existia a possibilidade tranquila de eu continuar lá após a ditadura. Eu já sabia o que eu teria que fazer quando a ditadura acabasse. Mas parece que ninguém mais percebeu isso e continuou fazendo a mesma porcaria que a gente era obrigado a ter que fazer durante a ditadura. A charge parou e começou a ficar reacionária, que é o oposto do que a charge tem que ser. Então o que tinha que fazer naquele momento? Atacar o sistema. Nós tínhamos que atacar quem estava no poder. É isso que a charge faz. A charge faz isso. Ela está do lado do mais fraco, ela está do lado dos povos, ela está do lado das pessoas. Ela tem que alertar para falar, olha gente, vocês estão sendo manipulados, olha gente o que vocês estão fazendo. Vocês já olharam na conta do supermercado lá a quantidade de imposto que vocês estão pagando?
Vocês sabem o que esses programas de domingão e o caramba que vocês assistem que nem robô, o que eles fazem com vocês, com a cabeça de vocês, etc. Isso significaria a minha briga. A briga. Eu não estava aguentando mais, gente. Eu não estava aguentando mais. Em 84, eu queria fazer outra coisa. Eu queria fazer tubarões voadores. Eu queria fazer a história do Tatu Bola, que alguém conhece, porra, saca? Eu queria mostrar a criança correndo atrás de balão, como foi na minha infância, porra. Eu queria desenhar a realidade brasileira, porque a Charge te obriga a desenhar só a corte de Brasília, a corte de Brasília, a corte de Brasília. É um saco, porra. Eu queria desenhar o resto do Brasil. Então, se eu tivesse que ter contado aqui, através dos desenhos e tudo mais, a minha trajetória, você ia ver que em 75 eu me dou conta que eu tinha que desenhar a realidade brasileira, que eu tinha que desenhar isso que a gente vive. Hoje, um monte de desenhista está fazendo. Mas, como eu estava explicando para um amigo meu, grande amigo meu, agora há pouco, não é óbvio. Vocês pensam que é óbvio isso que a gente desenha? Não é óbvio. Porque todos os desenhistas aprenderam a desenhar copiando desenho estrangeiro. Todo mundo copia americano, copia super-herói, copia mangá. E o desenho do cara fica parecendo que o cara tá morando em Nova York, que tem o lata de lixo de Chicago, que tem o gangster, que tem o sei lá o que do Japão, sei lá o que, e a gente nunca olha para nossa realidade. Não era óbvio o que eu estava querendo fazer. E eu comecei a fazer isso em 76. Isso vai ficar mais evidente numa publicação que eu fiz para um jornal que infelizmente não existe hoje em dia, que era do Minocarta, que poderia ter sido o que está mais faltando hoje em dia, que é um jornal que dê voz diferente do que a Globo e essa bosta dessa Record e essas bostas de televisões falam. É a única narrativa que existe nessa merda desse país, porra, é a deles. Eles cevaram o que esses caras estão conseguindo fazer agora, que é colocar esse Hitler aí. Isso foi cevado não só pelo Steve Bannon, que veio dos Estados Unidos, especialmente para manipular a internet, manipular o WhatsApp e colocar a grana do poder econômico manipulando a cabeça de um monte de otário. Não é. Já estava lá. A senhora Dona Folha, a senhora Dona Globo, estavam todas falando que o Petri era ladrão, era ladrão, era ladrão. O único país que se preocupou com o povo na história do Brasil, porra. O único país, o único partido que fez o que fez, pega qualquer dado. Não tem governo que conseguiu os dados que estão ali. E o cara que fez isso daí, ele tá na cadeia, cara. Isso é o Brasil. Ele tá na cadeia por um ato de ofício indeterminado. Por ato de ofício indeterminado. E aí você tem que escutar o taxista te falar uma merda dessa. Que o cara tá na cadeia. Destruíram. A ditadura destruiu a nossa educação. Para entrar numa escola pública, na minha época, você tinha que prestar um exame de tão bom que era a escola pública. Foi destruído. Então, não adianta. O WhatsApp, que é democrático, Facebook é democrático. Esses meios aí são democráticos, gente. Porra. Gente, esses meios, eles são manipulados por quem tem grana, porra. Como sempre sempre foi. Quem tem grana manipula. Que esses meios, eles formam o quê? Que democracia que é essa? Democracia de bolha? Só tem bolha, cara. Você vive numa bolha.
Se você quiser falar para alguém que ultrapasse a sua bolha, você tem que pagar. É o único jeito de você quebrar a bolha. E as pessoas ficam lá. Cadê a minha primeira charge que eu fiz nessa segunda parte que eu fiz na vida agora de coisa? É a primeira. A primeira charge que agora que eu falei, eu tenho que começar a fazer charge de novo. Sou obrigado a fazer essa bosta que eu não queria, porra. Ah, caralho, saiu daqui do negócio. Eu não vejo porra nenhuma. Somos dois. Qual que é, gente? Essa do zumbi. Essa aqui? Então é a primeira, gente. (76) Foi a primeira. E agora a gente está na beirada do que a gente... O que esses caras vão fazer com a gente? Cara, eu quero fazer gibi. Eu quero falar de outras coisas. Eu quero sonhar. Eu quero... Agora, eu não consigo, gente. Não consigo lavar minha mão que nem Pôncio Pilatos, que nem um monte de filho da puta vai fazer agora. Lava a mão! Eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu quero ver a beleza que vai ser isso. As minhas chaves, quando eu publico na internet, graças a Deus elas têm um monte de compartilhamento. Mas também tem um puta monte de merda que os caras mandam. O que vocês acham que os caras do Bolsonaro mandam? Alguma coisa que está relacionada com a charge especificamente, com o que a charge está falando, nunca tem nada que ver. Nunca tem nada que ver com a charge está falando. Teve um lá que espalhou assim um cocô pela minha página inteira, assim. Esse é o argumento do cara do Bolsonaro. Colocar um cocô. E é para onde a gente está indo. É a massa encefálica dele levando a gente para isso daí. Então é muito estranho, caras. A charge política vive uma situação muito estranha. Ela foi expulsa do seu local de nascimento. Por uma puta de uma daquelas coisas assim meio esquisitas que acontece, eu fui convidado para fazer um quadrinho para a Folha uma vez por mês. Eu faço um quadrão lá. Toda vez que eu mando meu quadrão, e nessa situação que está agora, é o que eu digo. Aquilo começou com um espaço pequeno, agora virou um espaço grande. Eu adoraria estar fazendo coisas malucas, experimentais, que nem eu sempre fiz na minha vida. Se eu fosse mostrar o outro CD que eu estava aqui, o outro CD, ele chama... o tema dele tô velho, cara, esqueço tudo. Assim. Uma palavra que tem a ver com infração, sei lá, que é o que o artista faz sempre quando um artista é bom. Né? Ele consegue romper, ele vai quebra tudo aquilo que está acontecendo e ele vai para frente, ele vai além. E esse CD mostraria isso, como na minha vida, o tempo inteiro,
A luta foi para ter essa infração, para ir além, para ir além, para ir além, para ir além, certo? Então eu gostaria de estar usando aquele espaço, gente, para fazer loucura, cara. Para fazer coisa legal, maluca. Eu fiz uma aí agora que... sei lá por que eu fiz, só porque talvez eu tivesse meio desesperado, pô, e que era para ter uma continuidade aquilo. Mas o tipo de loucura que eu quero fazer, às vezes é hermético, é maluco, assim. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma vez uma história em quadrinho lá, de uma mulher descendo uma escada, pelada. Não sei se alguém viu isso. Ao que eu estou me referindo, gente? O que eu estou me referindo ali? Eu sei que eu não vou ser entendido. Mas eu sempre fiz isso na vida. Eu sempre fiz assim, a mais. Para as pessoas terem que também ir além. Além também. Existe um quadro fundamental da história da arte feito nos anos 10, pelo Marcel Duchamp, que chama Nu Descendo a Escada. E ele tem que fazer uma metamorfose das formas conforme a mulher desce a escada. Ele estava fazendo isso no começo da história em quadrinho. Ele devia estar sendo bombardeado por essas coisas. Porque estava todo o século XIX vindo com essa questão da narrativa visual. Na nossa área, fazer uma mulher descendo a escada é pico, cara. Você faz uma mulher descendo a escada. Então a ideia era dar continuidade a isso daí. Começar, por exemplo, mexer com essas formas descendo a escada. De repente, fazer a pessoa vislumbrar o quadro do Marcel Duchamp e de repente ir além, fazer outra coisa. Não dá para fazer isso, cara. Eu não me sinto hoje. Eu sinto que, porra, é impossível ficar fazendo isso hoje. Foi o que aconteceu na ditadura, gente. A gente fica impedido de fazer um monte de coisa. Eu estou vendo esse desastre aí que está se avizinhando aí, essa coisa sinistra que está se aproximando, assim, né? Eu vou ficar quieto, eu vou ficar que nem um filho de um amigo meu que fala que ele é anarquista, então ele vai votar nulo porque ele é anarquista, não sei o quê e tal. Aí ele me manda umas coisas assim, sabe? Olha só, esse aqui é o Tolkien, Senhor dos Anéis, gente, falando que ele sente simpatia pelo anarquismo, sabe? Eu falo, pô, eu me sinto muito, cara. Esse cara daí, pra mim, ele é uma referência de best-seller. Ele não é uma referência de puta literatura, saca? Sabe? E ele não fala que ele é anarquista, ele fala que ele tem uma certa... não, daí ele pega e me manda uma foto com um monte de carro batido e escrito assim, se eu não tenho carro, por que eu vou ter culpa de todos esses carros terem batido aqui assim? Aí eu pego o símbolo dos camisa negra fascista italiano, que é muito parecido com o BOP. É uma caveira com uma faca na boca. É muito parecido com o BOP. E a frase que tem embaixo é menefrego, que quer dizer assim, dou a mínima, tô nem aí. Me mandou 500 desses negócios, cara. Chegou uma hora e falou, cara, eu tô cansado pra caralho, eu tô tentando fazer tudo que eu posso pra alertar, pra de repente conseguir falar com esse pessoal que tá em cima do muro, para eles verem o que está acontecendo, para mudar. Não... Me deixa em paz um pouco, sabe? Porra, sabe? Então, a gente viveu uma situação muito estranha, na qual a charge
ela começou a ter que ter uma vida própria contra os meios jornalísticos onde ela nasceu. É piada, né, gente? Quer dizer, por quê? Porque, pô, são 4, 5 famílias bilionárias. Abril, os filhos da Abril, bilionário, chutam fora um monte de jornalista aí que não estava interessando aí deixaram os caras sem nada, sem 13º, sem porra nenhuma, não sei o quê. Tudo em cima do que está vindo aí. Vai ser, sabe, vai ser uma agressão, um autoritarismo, esqueci qual é a palavra, aquela palavra que para dizer que o cara faz conforme a vontade dele, né? Esqueci qual que é essa palavra dele. Assim. Hã? Não. Então, as minhas charges eu tenho feito na internet. Não sei. Eu acho que o maior erro da esquerda até hoje foi falar, nós vivemos num país capitalista, certo? Então vamos ser capitalistas? Vamos nos organizar e vamos fazer uma imprensa de massa. Para existir pelo menos uma outra narrativa que se contrapõe à narrativa desses caras que estão colocando esse monstro no poder, porra, saca? Enquanto a imprensa alternativa, enquanto a esquerda não tiver um jornal que possa se comunicar em grande escala, nós vamos estar sempre dançando com esse parceiro que está com uma bota cheia de prego no pé e você é obrigado a dançar com esse cara. Essa, aliás, é uma das chaves daí que, sei lá, é difícil de achar, tá aí no meio, saca? Então, essa é a questão, o ponto da charge ter, de repente, se desligado dos meios de comunicação, porque os meios de comunicação se transformaram nesses meios de manipulação mesmo, né? Eu acho que é um tema que merecia um encontro de cartunistas, um encontro de desenhistas, que aquele pessoal do Salão de Humor de Piracicaba devia ter na cabeça deles, mas eles são do PSDB, aqueles caras lá, entendeu? É engraçado, porque o Salão de Humor de Piracicaba ele nasceu como uma das formas naquela época da imprensa alternativa de ajudar a divulgar as ideias, né, que iam contra o que a ditadura estava fazendo e propalando e tudo, né? E de repente aquilo tudo ficou sendo dominado pelo PSDB, que chegou a fazer um tema de salão que era sobre corrupção, justamente na fase em que o alvo dessa palavra tinha se transformado em quase que um sinônimo de PT, né? Quer dizer, criado por eles mesmo, né? Esse negócio. Então, acho que o desenho ele tem que ainda descobrir
qual é o caminho dentro dessas novas tecnologias e tudo mais. Ele tem que descobrir novas formas, novas maneiras de comunicação, etc. Porque hoje em dia é muito mais fácil para um ator, né? Ou para um cara tipo stand-up, por exemplo, né? Faz stand-up e tal. A mídia, ela ajuda mais esse tipo de linguagem, né? Então, eu acho que, vou terminar o que eu estou falando, meio chamando atenção para essa questão, né? Para a qual eu também não tenho uma resposta ainda direito, né? A gente vai com o tempo, sei lá, usando a internet, fazendo essas coisas aí, né? Então, acho que agora, sei lá, eu abro aí, se vocês quiserem falar e conversar, né? Eu acho que... Eu vi um depoimento recentemente, acho que foi do Nani, não tenho certeza, mas acho que era dele, comentando sobre o Pasquim e tal. E aí ele fala uma coisa que me chamou a atenção, que é assim, a gente, galera do Pasquim, estava todo mundo na faixa dos 20 e poucos anos ali, assim, tá, uns mais, outros menos, e eles estavam fazendo no olho do furacão ali, a coisa acontecendo, né? E ele fala, a gente, né, sabia que estava acontecendo as coisas, né? Sabia que tinha gente sendo presa, eles mesmo, alguns deles mesmo chegaram a ser presos e tal, mas tinha essa sensação de estar produzindo enquanto a coisa acontece. Uma coisa que eu fico pensando, caso o pior aconteça, a gente já tem 2 dias aí, então até o último segundo a gente tem que torcer pelo melhor, mas eu acho que tem um agravante nessa história, que, por exemplo, tem toda uma geração, eu posso falar tranquilamente, por exemplo, eu fiz 41 essa semana, né, a minha geração cresceu ouvindo histórias da ditadura, né, histórias sobre tortura, desaparecimento, todas essas coisas assim, já como um passado, assim, né? Então eu vejo muitos amigos que estão assustadíssimos, que ficam fazendo aquela piada, que não é exatamente uma piada, mas que é assim, a gente se encontra nos porões do DOPS, sabe, tipo, amigos que são gays ou que são negros e tal, e assim, estão realmente adoecendo porque tem medo do que pode vir a acontecer e tal. E eu fico meio com a sensação de que, assim, essa bagagem que a gente acumulou, esse conhecimento do que já aconteceu uma vez, né, ao contrário de quando acontece pela primeira vez e a situação é inédita, né, eu acho que essa bagagem acumulada ela é um agravante nesse caso, porque parece que as pessoas elas já estão com medo antes da coisa acontecer, né? Então, essa semana eu vi um amigo, eu não vou falar o nome da editora, mas ele está falando de uma editora de livro didático, que já recebeu orientação para pegar leve no que diz respeito à ditadura, porque eles já estão temendo que, se acontecer alguma coisa, pode ter uma represália em relação à editora, ou pode ser que os livros não sejam aceitos, né? Então, de qualquer forma, mesmo que a gente descubra depois que o Bolsonaro era só um falastrão, né, e é uma possibilidade, mas já tem uma antecipação do autoritarismo, né, porque por esse acúmulo de bagagem, assim, eu não sei nem se isso é uma pergunta, na verdade é mais uma colocação, assim, se de repente se tiver alguma coisa a acrescentar, porque me preocupa isso, assim, sabe, a gente, no momento que a gente deveria, em tese, estar se preparando para partir para cima, se for necessário, a gente já está com medo porque a gente tem uma bagagem, tem uma série de histórias e todo mundo fala, eu que não quero acordar num pau de arara com um rato entrando na bunda, né?
Então, não sei, eu temo que a gente fique mais paralisado por essa bagagem do que pela primeira vez que acontece, a coisa está acontecendo, ninguém tem exatamente a noção, a dimensão do que é aquilo, é mais um ouve falar, uma coisa assim, do que... Bom, enfim, eu acho que a fase agora, antes da eleição, ela vai ser totalmente diferente da fase pós-eleição, né? Qual vai que seja o resultado, assim, né? Eu acho que essa fase em que a gente vê resultados que são divulgados, né, e que você nem sabe ao certo se essa divulgação já não é manipulada, né, por esses meios de comunicação que eu acho que não tem credibilidade alguma, assim, para quem tem algum conhecimento, para quem tem alguma noção, assim, né? Eles são uma dessas causas, né, de toda essa apreensão, assim, né? A gente pensar, é impossível que o Haddad consiga chegar até o índice que o Bolsonaro atingiu e poder reverter e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, esse período ele é uma amostra bastante, assim, sinistra, perversa, né? Ela é um momento, assim, em que as atitudes de violência estão acontecendo, né? A gente tem todo dia a notícia de algum tipo de ataque, de algum tipo de sadismo, e a gente tem notícia também dessa questão que está meio viralizando, que é a formação de milícia, né? Que provavelmente, dependendo do tipo de desenvolvimento dos acontecimentos, pode chegar de novo também àquela questão dos esquadrões da morte, né? dos grupos de extermínio, esse tipo de coisa, assim. O que eu acho que tá deixando as pessoas mal. Eu tenho uma amiga também que entrou em depressão, teve que ir para o hospital. E eu estava conversando com um amigo psiquiatra e ele me falou que isso está acontecendo muito. Então, essa impotência, né, frente a gente vê esse crescimento, né, dessa candidatura, que parece que não tem fim, mas que ao mesmo tempo a gente já sabe que é fraudada, né, que a gente já sabe que é baseada em mentiras, espalhadas em escala como nunca houve, né? Mentira que é dita como se fosse de um amigo que chega naquele teu aparelhinho particular, né? Tudo isso daí tem uma questão psicológica, assim, muito forte, né, no que está acontecendo hoje, assim, né? Agora, após a ditadura, você tem duas opções. Uma é, graças a Deus, a gente sentiu um puta alívio, né? E a outra é esse tipo de coisa se transformar mais e mais num ponto de interrogação e ao mesmo tempo em possibilidades de atitudes que vão nos deixar realmente
cerceados, né, em nossa liberdade, etc. O que está acontecendo é um grande ataque à liberdade, né, que as pessoas não estão percebendo, não deram valor. Para que significa isso? Né? E um ataque à liberdade, ele exige que a gente, de alguma forma, nos una para poder lutar contra isso. Né? É tão fácil para eles, né, que têm o dinheiro, que têm o poder, etc. Né? É uma coisa tão fácil, né? E tão difícil para a gente. Né? O terreno todo não foi só essa propaganda criminosa feita por todos esses meios de comunicação de 4, 5 famílias, mas também foi a questão que vem desde a ditadura da destruição da escola pública, né? Da escola, do ensino, da educação, da capacidade de pensar, né? Da necessidade que eles têm de acabar com o ensino de filosofia, de história, de sociologia, de tudo que signifique algum tipo de forma de pensamento, de questionamento, de preparação para uma vida na sociedade. Né? Para um cara como o Bolsonaro, é como uma charge que eu acabei de fazer aí ontem e tal, não sei o quê. Não é... Você não está aqui para pensar. Você está aqui para cumprir ordens, velho. Você está aqui para cumprir ordens, sabe? É essa. E o pior é que o que fica no nosso inconsciente é se você não cumprir, né? Isso fica no nosso inconsciente o tempo inteiro nos cerceando, impedindo a nossa liberdade. Essa outra diferença com aquele momento de 64 me deixa também muito preocupado, porque, como eu estava falando, para você entrar numa escola pública, você tinha que fazer um exame de tão bom que era a escola pública. E você vai ver que a consciência daquelas pessoas, aqueles moleques de 16, 17 anos, naquela época, era muito alta. Eles eram todos, assim, politizados. Eles tinham noção de filosofia, cara. Se você lê algum livro de um desses caras que lutou contra a ditadura, né? Que não adianta me pedir nome de nada, porque eu estou velho, estou esquecendo tudo, sim, sabe? Você vai ver que o cara, com 16, 17 anos, falava, pô, tá bom aquela aula de filosofia, aquele cara não sabe nada, que ele estava falando sobre Grant, não tem nada a ver, saca? O cara com 16, 17 anos, entendeu? Esses caras foram os caras que entraram na luta armada, né? Muitos deles, né? Imagina o nível de consciência que o cara tem que ter e de espírito cívico, de cidadania, né? Que era uma coisa que o Brasil tinha, sabe? O Brasil, a gente tinha uma coisa meio de orgulho, sabe? Que foi cada vez mais destroçada, né? A gente pensa no nosso país com o velho complexo de vira-lata imposto por todos esses anos, onde a falta de liberdade deformou, né, a nossa formação. Esses caras eram tão bons, né, gente, que basta lembrar que aquela geração era uma geração que tinha um dos melhores cinemas do mundo, uma dos melhores teatros do mundo, uma das melhores músicas populares do mundo. E hoje, o que a gente tem? Né? Essas coisas são muito desanimadoras, são muito, assim... Então, eu vi, nesses últimos anos e tudo mais, as pessoas meio zumbis, olhando no celular e vi essa despolitização da juventude,
essa falta de consciência da juventude, sabe? A juventude é fundamental, cara. É fundamental. Fundamental. Ela precisa ter essas noções, porque é ela que realmente foi capaz de reverter processos terríveis mesmo, né? E, infelizmente, o que a gente está vendo hoje, às vezes, é o contrário. Uma juventude que vai para o MBL. Saca? Eu queria que se você... Primeiro que acho que é legal é interessante ouvir um cartunista falando um pouco sobre economia, não um economista falando sobre economia. Acho que às vezes as pessoas que viveram a realidade material daquele período conseguem dar um panorama menos cabeçudo sobre o que aconteceu. Eu, inclusive, estou lendo o livro da biografia do José Dirceu, e é bem interessante também que ele também não é um historiador, mas ele fala sobre a história da ditadura, que eu recomendo muito. Ele era um desses guerrilheiros, estudantes, revolucionários e tal. Mas eu queria que você falasse uma palavra só sobre a imprensa sindical que se formou ali entre os meados dos anos 80, com a fundação da CUT e refundação dos sindicatos, porque eu acho que teve um papel fundamental para abrir portas e postos para cartunistas atuarem nesse ambiente. Laerte é um caso, talvez, dos mais reconhecidos. Porque se a gente tem a grande imprensa de um lado, que é impossível você, já antes dessa virtual próxima ditadura, trabalhar, e você tem do outro lado as mídias sociais que são controladas por essa gente, pelos americanos, pela Cambridge Analytics, eu acho que talvez a imprensa sindical, apesar dela estar meio decrépita, ela ainda existe, os recursos ainda estão dentro dos sindicatos. Talvez possa ser um caminho, não sei. Bom, eu acho que você está falando uma questão importante. Mas outra vez, eu acho que eu tenho coisas para falar que elas são preocupantes também. Todo o nascimento do PT está todo relacionado com a luta dos trabalhadores que eram primordialmente da indústria. Então, a indústria, ela chegou a um determinado nível em São Paulo que não chegou em outros lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro nunca alcançou esse nível. A classe trabalhadora do Rio nunca teve a consciência que a classe trabalhadora paulista teve, né? E quando eu falo paulista é esse monte de nordestinos, de todo mundo que estava aqui, certo? E o resultado disso, você vê nos políticos do Rio, cara. E essa eleição, a expressividade do voto do Bolsonaro no Rio, assim, foi uma coisa assim absurda, assim, sabe? De todos os deputados e todos mais ligados ao Bolsonaro, etc., no Rio, etc. Então, eu acho que esse movimento de conscientização que foi capaz de criar um partido político, que foi o primeiro partido político mesmo da nossa história, porque o resto é tudo um monte de cacique. Todo mundo está cansado de saber que é só um cacique. O PSDB, quando quer resolver alguma coisa, eles vão jantar aí num restaurante de luxo e conversam entre eles, né, para resolver alguma coisa, né? Mas ele está ligado àquilo que eu estava falando, não sei se você estava aí naquela hora que eu estava falando da questão da indústria brasileira, que foi desmantelada, né? Ela foi desmantelada. Então, por outro lado,
os sindicatos cresceram, certo? Os sindicatos continuaram a sua luta, eles estão ligados a um partido político, etc., né, aquela coisa toda. Chega a um ponto que, hoje em dia, eles não têm necessidade até tanto da coisa da panfletagem, daquela coisa do jornalzinho, etc. Eles têm uma televisão, que é, inclusive, a única que eu deixo ligada em casa quando eu não estou assistindo o YouTube, né? Que é a TVT. Né? Então, eles têm, ainda têm esse instrumento que, inclusive, é muito mais, tem um alcance maior ainda do que tinha, né? Os jornais daquele período e tal. Então, existe hoje no Brasil, e em São Paulo em particular, a necessidade de que a esquerda comece a compreender melhor quem são esses trabalhadores que estão agora aí, né, nas periferias e tudo mais. Né? Quem são esses? Grande parte são trabalhadores dos serviços, áreas de serviços. Você está entendendo? A mentalidade da maioria é uma mentalidade assim de eu sou empreendedor, eu vou, com meu esforço, eu vou chegar lá, aquela coisa toda, que é aquela grande mentira do capitalismo, né? Que é aquela mentira de que o cara sozinho ele pode se transformar num milionário, né? Quer dizer, ou seja, quem consegue isso é 0,00001%, né, da população. Isso é um puta mito, uma mentira enorme. Né? Mas, com a ajuda das igrejas e tal, com esse tipo desse espírito, você tem uma certa predominância, principalmente São Paulo, que perdeu muitas indústrias e passou a ser uma cidade muito mais de serviço, essa mudança de consciência, essa mudança de atitude. Então, como de novo conscientizar esses caras e ver que a coisa não é tão assim, sabe? Chegar lá e chegar na igreja e falar, vou testemunhar, legal, eu ganhava 20 milhões, hoje eu ganhei 30 milhões. Jesus, vejam o que Jesus faz, porra, saca? O puta de uma espiritualidade, a igreja desses caras, né, porra? Puta troço espiritual, né, meu? Um materialismo puro, né, cara, o negócio lá e tal, né? E, porra, e você chega na televisão, tem 8 canais desses filhos da puta, saca? Só para dar uma problematizada em cima do esquema do sindicato, por um outro lado, assim, certo. Estamos falando um pouco do trabalhador lá, né? Mas olhando o maquinário que se transformou também, as centrais sindicais, assim, eu me pergunto se os caras também não traíram a causa assim, em grande estilo, porque também estão perpetuando poderes, não é? Em todos esses segmentos que a gente tem, de vários níveis, né, de trabalhadores. E o sindicato, pelo que eu pesco, assim, me parece que também há muito tempo já está comprometido na sua defesa do trabalhador, assim, pelo menos, é difícil falar na totalidade, né? Generalizar não é legal, mas eu vejo muitos sindicatos que os caras estão entronados há anos ali e perpetuando a corrupção. Então, se os caras querem para defender o trabalhador, assim, no geral, eu tô falando, não sei como é que vocês veem isso. Eu acho que você está falando muito geral, meu, sabe? Então, uma coisa assim muito genérica, difícil da gente identificar isso. O que eu posso te dizer é uma coisa. Quando começou a haver a discussão sobre o fim do imposto sindical, a maioria dos sindicatos sérios era favorável. Você sabia disso? Eles eram favoráveis que tivesse isso. Por quê? Porque os trabalhadores iam começar a perceber quais sindicatos realmente defendiam ele. Então, existe ainda nos sindicatos muita consciência, muita importância.
Os sindicatos são as pouquíssimas forças organizadas que nós ainda temos. Então, tem sindicato que é pelego, sindicato que é aproveitador? Claro que tem, tem. Mas eu acho que os sérios, é só citar esse exemplo. Eles querem que esses outros sindicatos se ferrem, porque, eles não estão defendendo o trabalhador, entendeu? Então, eu acho que existem mudanças muito grandes acontecendo agora, para a qual a gente tem que adequar as nossas formas de resistência, de luta, de expressão, de expressão artística mesmo, né? A única coisa que eu sinto assim é que a gente tem que espalhar a solidariedade, eu acho, sabe? É uma coisa que é preciso, porque a nossa classe média e tudo mais, ela é por demais preconceituosa, né? Ela é uma coisa assim que é de doer. Então, eu já tive namorada burguesinha. Advogada, trabalha numa autarquia do governo aí, trabalha funcionária pública e tal, ganha isso aqui e tal. E eu fui encontrar com ela para almoçar lá no centro. E eu curto muito o centro, já fiz várias histórias sobre o centro, história em quadrinho e tudo mais, e tentando conversar com ela para ela olhar e ver as coisas, onde ela estava, porque ela estava só desprezando que aquilo lá não era o shopping center, entendeu? E aí, eu falando dessas coisas, ela falava assim, não, mas isso aí, e mostrava uns pobres passando, entendeu? Então, bicho, sabe, o que eu penso, eu acho que é muito simples de traduzir, saca? É o seguinte, um país, ele vai para frente se todo mundo for para frente. Se a gente pensar em todo mundo melhorar, que era o que o Lula estava fazendo, que ele fez na medida do possível dentro dessa situação que o país é um país mais... É o país mais atrasado no mundo em termos de discriminação social, etc. Você não tem país rico, você não tem país do primeiro mundo que tem essa divisão como existe aqui no Brasil, cara. E isso, para essas pessoas, falar em povo é falar em povinho. Cara, para onde a gente vai? Se é assim que as pessoas pensam, para onde a gente vai? A gente tem que ter toda uma solidariedade, todo mundo tem que melhorar. E o pior é que quando você fala isso, o nego fica com medo porque ele vai perder as garantias, os privilégios que ele tem e tal, sabe? Ele não é capaz de pensar assim, se esses caras melhorar, eu vou melhorar mais ainda, porque eu tenho muito mais condições que eles, entendeu? Eles não são capazes de pensar isso, eles são capazes só de, melhorou, precisa tirar um PT, esses comunistas daí, o caramba, tal, né? Então, para mim é muito simples, é essa a questão, sabe? A gente tem que fazer todo o possível para todo mundo melhorar. Como quadrinista, como desenhista de história em quadrinho, saca? Eu preciso de público para comprar a minha história em quadrinho, porra. É simples assim. Quando a gente fez a Circo, acho que foi uma única revista brasileira de quadrinho que teve mesmo e tal, porra, saca? O Brasil estava legal, vendia 40 mil exemplares, porra. Aí vinha aqueles planos econômicos, filho da puta lá, porra, vendia 20. Você tá entendendo? Aí vem o Collor, porra, e fudeu. Acabou, entendeu? E esses caras estão elegendo um outro,
um super Collor agora, porra. Gente, pode falar. Assim, eu tô um pouco com o Mano Brown, né? Legal, a gente... Você não acha que teve uma arrogância, assim, todo esse tempo de poder do PT, que fez com incontáveis coisas boas, mas de repente fez exatamente isso, deu um pouco as costas ou ficou na soberba depois de tanto tempo reassumindo o poder, não teve uma alternância? Então, assim, eu acho que teve uma culpa da própria esquerda que não criou algum outro partido forte até para alternar, mesmo que fosse entre as esquerdas. E assim, e de repente o PT ficou meio cego, ficou na soberba e isso ocasionou essa merda toda que está acontecendo, assim? Não, eu discordo. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, inclusive. O Lula podia ter se perpetuado. O Chaves não se perpetuou. Até o Roosevelt, nos Estados Unidos, não se perpetuou. O Roosevelt ficou 20 anos no governo, cara. E o Lula não fez isso. Ele entregou para outra passar para frente, entendeu? Então, eu acho que tudo que a gente pensa no PT, a gente tem que pensar bem, porque está misturado com 16 anos ininterruptos de calúnia. Calúnia diária, cotidiana, horária. Jovem Pan falando do Haddad, cara, todo dia, entendeu? Então, os caras são deuses, os caras acertam em tudo, os caras são uma maravilha, etc. Ninguém é isso. Ninguém pode ser isso. Mas, sinceramente, cara, perto dos outros governos, eles eram. Eles eram uma maravilha. Eles eram uma maravilha perto dos outros governos, entendeu? Agora, porra, tem que mudar para o outro partido? Não sei se tem, cara, não sei se tem. Eu não sei se o erro não tem o Lula ter ficado. Até hoje eu fico nessa dúvida. Eu falo, porra, o Lula talvez tivesse ter ficado. Saca? Mas aí ele ia virar o... Pois é, mas ele não fez isso, pra você ver. Mas ele se aliou com os Calheiros, com o Collor, com toda essa galera. Não é bem assim. Não é bem assim. Não se aliou. Não, imagina. Que concordo. Tem registro. Não, mas não é que você chega lá e tem uma foto com o cara com a mão assim e daí o cara se aliou com o Collor. Porra, pelo amor de Deus. Gente, o cara tá preso agora também. Isso parece fake news, entendeu? Não é. Não tem esse negócio de estar aliado com os... Primeiro lugar, gente, nós estamos numa democracia. Os caras adoravam falar que o PT era uma ditadura. Adoravam falar isso. E ainda falam. Ainda falam. Pois bem, é um partido com todas as suas limitações, porra, e que ele tem que governar com os outros, porra, dá licença. Sim. O cara tem que governar com os outros. Vai lá. Se considera de esquerda, né? Mas a esquerda cai no papo da mídia. Sim. Ainda. Dessa vez com a mídia. Sim, concordo. Eu gostaria que a resposta que eles tivessem desde o começo, quando começou aquele negócio do mensalão, fosse super incisiva, sabe? Falar assim, puta, isso é uma puta mentira, vocês são uns puta milionários, eu queria isso, entendeu? Agora, eu não sei como é que é a situação, porque eu não estava lá naquele momento, não sei como é que tá no poder realmente. É uma coisa muito diferente da gente aqui falando, entendeu? Agora, que eu queria que eles tivessem chegado no primeiro momento com essas mentiras, essas fakes que a mídia fez, e tivessem respondido à altura, eu queria que eles tivessem feito isso, entendeu? Agora, o maior erro foi não ter feito um jornal. Não ter feito um jornal, uma televisão, alguma coisa que pudesse dar o outro lado da história. O outro lado da moeda. Que o Vargas fez. Que o Vargas fez. Que o Vargas fez. Que o Vargas fez e tinha alguém que falava de outra forma, né? Agora... sobre isso, só que me preocupa até mais do que falar de jornal nesse momento, nós estamos falando de qual que é a comunicação do momento. E nesse front, nós também estamos perdendo. O outro
lado está dominando muito mais como propagar suas ideias, das formas erradas, escrotas, mas enfim, eles estão entendendo como usar esses fronts, que nós temos um problema seríssimo nessa eleição, que pelo menos eu não consigo entender, que a quantidade de pessoas que não estariam do lado deles, mas estão por zumbis e delírios e um frenesi coletivo que qualquer é a salvação. O negócio até meio religioso, maluco. E tem muito a ver com esse domínio também assim da narrativa, dos meios de comunicação, como ela colocou também, além de simplesmente que nós mesmos caímos nos jornais. Se a gente for fazer o rol de erros, etc., é enorme, não tem como não ter, entendeu? Só que eu acho que eles acertaram em coisas importantíssimas, assim, e que ninguém mais acertou. Ninguém mais teve nem intenção de fazer. Desculpa, eles nesse caso quem? Outros partidos, né? Jamais tiveram a intenção de fazer o que eles fizeram, entendeu? Então, eu acho que quando você vai ver o cômputo disso daí, é super favorável, eu acho, sabe? Agora, no caso do Bolsonaro, então, não tem nem... não dá nem para fazer tipo de comparação. Então, é extrema-direita, extrema-esquerda. Pô, aqui... O Bolsonaro é de extrema-direita. Ele cumpre todos os 4 pontos principais do que é o fascismo. Ele cumpre todos. Né? Mas, porra, o PT de esquerda... Esquerda, para mim, é o cara que vai lá e quer revolução e quer impor o socialismo e... mata todo mundo que não tiver afins, entendeu? Isso pra mim que é esquerda mesmo, porra, sabe? O seu PT é um centro-esquerda, porra, é um centro. Mas o Brasil é tão de direita, que o cara que tá lá, naquele lado lá, ele olha o centro e fala assim, extrema-esquerda, saca? Tá tudo pra lá, né? Ô, Gê, pegando um pouco o gancho nessa questão da mídia e tal, quando você chegou a gente até estava conversando sobre como a mídia já está acovardada, né? E eu tenho essa percepção de que houve uma mudança no tom, né? Ainda no primeiro turno, assim, pelo menos essa impressão que eu tive, a grande mídia ainda esboçava um confronto com o Bolsonaro. E assim que saiu o resultado do primeiro turno, já na segunda-feira já estava todo mundo normalizando, já todo mundo falava sempre os dois lados isso, são dois extremos, meio como se na balança as coisas estivessem iguais. Você comentou também sobre o papel que a imprensa alternativa teve, a imprensa nanica, né, teve no regime militar. Fazendo um exercício de imaginação, a gente tem uma mídia que ela não vai colaborar, não importa qual seja o resultado, né, para mim é muito claro que assim, ela já está querendo ficar em bons termos com o Bolsonaro, porque de qualquer forma o PSL colocou um monte de gente no Congresso também. E se a gente conseguir fazer uma virada e o Haddad se elege, ela vai continuar fazendo o que ela sempre fez, que é exatamente isso, né? Bater no PT. Agora, a gente está num outro momento também midiático, né? Que não é mais toda aquela movimentação dos jornais, do Opinião, do Versus, do próprio Pasquim e tal, assim. Se a gente fosse imaginar como que a gente poderia configurar isso, porque eu entendo que a gente vai precisar de iniciativas que preencham essa lacuna, mas talvez reconfiguradas, assim, adaptadas para um momento de internet, de redes sociais. E o humor político também vai ter um papel muito importante nisso, assim. Você conseguiria imaginar quais são os caminhos, assim, como que você desejaria, como é que você acha que a gente poderia se organizar nesse sentido? Vejo, com certeza. Eu vejo vários caminhos, né? Eu sempre fico meio assim, porque o que eu quero fazer é HQ, entendeu? Então,
Eu gostaria muito de Mas estar... Você já entendeu que não vai ser tão cedo, né? Vamos dizer assim, vamos partir do físico. A existência de um jornal como o Pasquim, por exemplo, hoje, eu acho que faria muita diferença. O Pasquim era muito interessante, porque ele tinha um diálogo com a juventude assim, muito grande, ao mesmo tempo que ele punha caras ótimos para escrever também, tinha toda aquela coisa da gozação, né, do humor, né, que foi uma arma mesmo, né, na época da ditadura, né. Então o papel que ele teve na época da ditadura foi muito grande, assim. Hoje em dia, eu acho que se você pensar em alguma coisa para a internet também, você pode imaginar um monte de coisas até semelhantes a isso, entendeu? Tipo revistas mesmo, né, para a internet, assim, que tem tudo, vamos dizer. Tem um monte de coisas, de meios de expressão e tudo mais, assim, que... um pouco porta dos fundos, mas, por exemplo, poderia ser mais rico até. Poderia ter, além de quadros como porta dos fundos, ter outras coisas, ter quadrinho, ter um charge, ter um monte de coisa, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas daí eu não faço meus quadrinhos, entendeu? Mas, pô, fica a ideia. Quer dizer, eu acho que são coisas que podem viralizar, podem ser importantes para a resistência e tal, né? Para resistir e tudo mais, né? Fica difícil de falar também agora aqui nessa situação, porque a gente está numa situação muito específica, né? A gente está falando de uma situação bem específica, assim. Então, daqui a 4 meses, 5 meses, pode ser outra coisa completamente diferente, né? Mas essas ideias, tanto do jornal como da revista para a internet, etc., são coisas que eu penso faz tempo. Só não faço porque eu estava a fim de fazer HQ mesmo, né? Como é que eu posso conversar eu vejo a propaganda do Haddad, vejo a propaganda do Bolsonaro, e eu vejo o Haddad colocando muitos intelectuais, muita gente falando do livro, dados e tudo mais, na televisão. Aí eu vejo a propaganda do Bolsonaro muito rasa, né, baseada também na internet, imagem de pessoas que você nunca viu na vida. Aí eu vejo a reunião também aqui, várias pessoas que leem, né, por mais que eu critique qualquer um aqui dentro, eles têm um embasamento incrível para poder estar aqui em um pequeno grupo. Quando eu falo que eu leio HQ, sempre pergunto se é Marvel ou é DC. Eu estou lendo. Como é esse HQ? Como é que eu converso com uma pessoa com pessoas que colocam o Frota com uma grande votação, né, com grande votação, o Tiririca de novo? Como é que eu converso com ela com uma base tão grande de intelectualidade, sendo que ela escuta o pastor, ela escuta uma frase pequena, eu cito uma biblioteca e ela me cita uma frase da internet. E ela cita aquilo como verdade. Como é que eu posso conversar com toda essa bagagem que eu tenho para alguém que me, no final do meu congresso me cita uma frase da internet? Como eu posso conversar com alguém assim? Eu acho que tudo depende do tempo que você tem para conversar com ela, né? Se for assim, vapt-vupt é uma coisa, né? Se você pode conversar um bom tempo, é outra. Uma coisa que aconteceu nesses últimos dias aí, nessas últimas semanas, para mim foi foi bem assim, surpreendente, assim, sabe? Porque os taxistas, eles tradicionalmente eram malufistas pra caramba, assim, sabe? Era aquela coisa mais complicada, assim, mais reacionária, e pior que, né, os heróis deles sempre são uns corruptos totais, assim.
E de repente eu estou conversando com os caras e eu estou conseguindo convencer os caras, cara. Não acredito. Eu não estou acreditando, entendeu? Porque eu acho que a nossa sociedade é tão corrupta. A gente está num mundo tão corrupto, tão sem ética, que é fácil você citar certos exemplos, né? Por exemplo, a justiça. O que é essa justiça que nós temos, gente, sabe? Os caras são milionários públicos, ele é milionário às suas custas, às minhas custas, ele ganha 200 pau por mês, bicho, que isso? 500 mil, ajuda de isso. Quem tinha que ter auxílio moradia era professor, né, cara? Porra, professor tinha que ter auxílio moradia, não é aquele filho da puta que mora no Jardim Europa lá, porra, saca? Quando você fala desses caras, da grana que eles ganham, sem falar da falcatrua que deve rolar ali naquele negócio e tal, as pessoas entendem isso, entendeu? E a partir daí, você mostrar, por exemplo, porra, que uma condenação do Lula também, não sei o quê, balança o cara, porque ele sabe que esse cara dessa justiça daí, não é um cara que tem moral para vir com esse negócio, entendeu? Então, a questão é você ter pontos que todo mundo sabe que é daquela forma. E no Brasil é quase tudo. A pessoa fala assim, o Lula tá preso. Se ele tá preso, logicamente ele é ladrão. Aí fala, você acredita na justiça? Não, se ele tá preso, aí eu falo assim, mas a escravidão era amparada pela justiça, né? Aí a pessoa fala, não, mas aí não tem nada a ver. Falo, não, tudo bem. Se você pega a maioria das matanças até aprovado embasado a justiça, apoiava, e a igreja também, filho. A igreja apoiou muita coisa. Então fica difícil discutir com você quando você fala assim, ó, a justiça diz que você está errado, e a igreja diz que você está errado, e aqui está a prova da Bíblia, aqui está a prova da justiça. Quem é você para dizer que eu estou errado? Fala, é boa essa é boa, porque todo mundo diz, a Globo disse, a Bíblia disse, e a lei falou. E você, quem é? Eu sou história. Eu falo, olha, aí o cara fala, você é professor, você é comunista. Não, desistir, deixa pra lá, esquece. Não, mas é fácil falar sobre a justiça, é fácil falar sobre a Globo, o cara vê que é a Globo também, muitos concordam, sabem o que é isso daí, essa mídia. Tem várias coisas que podem te levar para você pensar melhor nas coisas que você está, né? Agora tá uma coisa que você estava falando que é nova, foi o fato de agora, há 2 semanas da eleição, a Folha levantar a questão da fake news, né? Da questão da manipulação, né? Isso ele casou com a semana que eu estava preparando o quadro para a Folha. E aí me fudeu inteiro, porque eu estava no meio daquele negócio e daí os caras saem no jornal aquilo, eu falo, puta merda, agora tem que mudar tudo em 2 dias, e o cacete. Mas eu acho que eu fiz um quadro legal, apesar de ele ter muito texto, mas eu acho que ele teve eu senti que ele bateu na Folha. Quando eu peguei a Folha no dia seguinte, todo mundo estava metendo pau no Bolsonaro. Estava todo mundo metendo pau. Até aqueles famosos direitistas, né, que tem lá e tudo mais. Estava lá. Ela tem se mantido nesses últimos dias assim. É uma coisa assim muito atípica e talvez tenha a ver com o fato de o Otavinho não estar mais aqui. Que possa, né? Eu não sei, como eu estava lembrando vocês no começo, a Folha se transformou num grande jornal
na época da ditadura, quando ela trouxe todo mundo da esquerda. E aí falta dizer só uma coisa que eu esqueci de falar, ou que não deu para falar no meu fio de raciocínio. Quando eu saí da Folha? No ano das eleições diretas, quando estava quase terminando. Por quê? Porque o Otavinho me tirou da charge e quis me passar para outra área. E por que ele quis fazer isso? Porque eu não aceitava que todo aquele movimento das diretas já tivesse sido tudo jogado no lixo e eles terem optado pelo colégio eleitoral onde ganhou o Tancredo. Então eu continuei falando pelas diretas já. Eu continuei. E aí ele me tirou. E nessas alturas do campeonato, eu já sabia que a ditadura estava com dias contados mesmo e tudo mais, e eu falei, quero ir, vou lá para os quadrinhos, vou cair fora daqui, né? Mas o Otavinho Frias, quando ele entrou, ele fez uma limpa. Todo aquele pessoal de esquerda que tinha criado a Folha, que tinha feito a Folha se transformar naquela Folha, ele tirou. Até porque ele era muito jovem e tinha uma puta insegurança, porque tinha uns puta jornalista bom lá. Então ele ia chegar numa reunião de redação e ele ia se fuder. Então o que ele colocou? O Yupi. Caio Túlio, Pepe Escobar, não sei o quê. O Pepe até mudou, agora tá falando umas coisinhas melhor agora. Então. Mas era daquela turma toda, Matina Suzuki. São esses caras que ficaram na Folha. Então, a Folha fica IUP de 84 até a entrada do Lula. E aí ela fica de extrema direita, né, cara? Aí o Otavinho Frias. Aí, depois que ele morreu, todo mundo homenageou, parará, mas de repente chega a 2 semanas da eleição, eles levantam isso. Será que eles estão pensando de novo, pô, nesse momento, se entra o Bolsonaro, eu vou ganhar de novo todos os eleitores de esquerda que eu tinha e que caíram fora? Não sei. Mas a Folha está metendo pau. Está todo mundo metendo pau na Folha lá, do Bolsonaro. Até a página 2 que eu já não li há 10 anos, né? Porque aquilo lá era direita elevado ao quadrado. Eu acho que que relação. Eu tenho 24, depois 24 para é isso aí. Encerrar, mas eu queria pegar um gancho no que você falou, de como conversar, tá? Eu acho que também no humor político também essa é uma questão, assim. E aí, você falou, e eu lembrei um pouco da fala do Mano Brown, que eu acho que ela foi, na verdade, muito mal interpretada, assim, quando ele diz sobre entender a mensagem do povão, da periferia e tal. Muita gente entendeu como se ele estivesse fazendo um elogio da direita, ou meio que sinalizando que a periferia está alinhada com o discurso da direita e tal, mas eu acho que tem mais a ver com uma questão assim, da esquerda ter essa autopercepção de que ela está num outro nível de intelectualidade, num outro nível de entendimento do mundo e tal. Eu não vou nem falar que isso seja completamente errado, mas assim, a gente precisa descer do pedestal e precisa entender, a gente precisa aceitar que é uma realidade esse cara que repete o que o pastor falou para ele, que a vida dessa pessoa é isso, a gente precisa, se a gente achar que a gente não é capaz de dialogar com essa pessoa, a gente provavelmente vai estar fadado a ficar o resto da nossa vida fazendo reunião e chorando aqui, que tem um monte de calhorda que se elege, porque, enfim, nós somos poucos.
Não adianta a gente entender e conseguir conversar com as massas. Sim. Exato. Então eu acho que eu entendi a fala do Mano Brown, mas nesse sentido, assim, sabe? A esquerda precisa recuperar isso, assim, sabe? De conseguir isso bate um pouco. Né, o humor vai ter um papel nessa história, a mídia vai ter um papel nessa história. Eu acho que isso bate um pouco com o que uma menina que estava ali até agora ela tinha falado também. Então eu não queria terminar também, ainda chegar aqui no fim e ficar metendo pau no PT. Mas os erros que eu acho que o PT já percebeu claramente que ele cometeu, assim, foi ele ter ficado muito mais com a política partidária, a política oficial, do que junto com as massas, junto com o povão mesmo. Eu acho que isso daí é uma coisa que os caras sacaram, que foi um grande erro eles terem perdido mais esse contato com as bases, assim, né? Um outro possível erro também é que o PT, eu acho que ele se afastou da classe média no sentido de que ele deu muita atenção para o povão, muita atenção, voltou tudo para o povão. Então, ele fez com que os milionários, os trilionários ganhassem dinheiro pra caramba, tal, mas não soube se comunicar direito com a classe média, assim, né? E eu me lembro da eleição da Marta, que ela perdeu, que num dos últimos debates perguntavam para ela essa questão, tinha uma pergunta relacionada com essa questão das classes e ela afirmava categoricamente, não, eu estou com o povão, bom. E eu achei que isso foi um pouco assim, faltou uma certa esperteza dela, aí, uma coisa assim de ela ter acenado para a classe média também. Ter feito esse aceno também, sabe, para a classe média. A gente sabe que no Brasil quem mais paga imposto é pobre, porque já é descontado no ato lá, no produto e tal, né? Em relação ao que o cara ganha, o que ele é descontado só na questão das compras, etc., é uma porcentagem muito maior do que todos os outros pagam. A outra classe que paga imposto pra caralho também é a classe média. E rico não paga porra nenhuma, sonega tudo, depois é perdoado, depois tem um incentivo não sei o quê, e o caramba, e os caras não pagam micas, né? Que era o que teria sido legal agora se o Haddad fosse, ou se fosse o Ciro fosse, porque os dois tinham falado em finalmente fazer esses filhos da puta pagarem alguma coisa, né? Porque é um mínimo para eles e é uma puta quantidade de dinheiro que vem para o Brasil, né? E pelo jeito nós vamos foder mais ainda, né? Porque o bolso aí quer fazer um imposto lá que o rico vai pagar menos ainda e nós vamos se fuder, né? Pagar mais ainda. Né? Mas eu acho que dos erros que o PT teve, eu acho que esses daí foram os que eu vejo com mais clareza, assim, da necessidade. Agora, sei lá, para terminar aqui, vai. A única perspectiva que a gente tem é lutar. É lutar. Eu tenho varado noite, gente. Estou cansado pra caralho. Até o fim, eu vou estar passando coisa, eu vou estar inventando charge, eu vou estar lutando. Se a gente perder, nós vamos ter que se organizar, sabe? A gente vai ter que organizar, a gente vai ter que pegar essa negada e fazer um pouco aquilo que a gente estava falando. Tem que fazer um pasquim, tem que fazer uma publicação que a gente atinge mais gente, que a gente brinque, que a gente tira sarro, que a gente cria
um público e que a gente possa lutar, né, contra essa questão, né, que está aí, assim. Enfim, eu falei pra caramba aqui também, tô cansado pra caramba, não tá numa hora muito boa de falar em lutar e tal, essas coisas, né? Tô mais pra cair numa cadeira e ficar lá, assim, sabe? Mas acho que vocês entenderam o que eu tô falando. Valeu. Quer ajudar o Papuzini a continuar existindo? Vai em apoia.se/Papuzini e contribua com o valor que você puder. As recompensas vão desde um grupo secreto com conteúdo exclusivo do canal até sorteios de sketches e quadrinhos. A sua ajuda é muito importante.